Ele vai ter que aprender que a história dos outros é bonitinha, mas não sustenta a nossa caminhada. O que sustenta a nossa caminhada são as nossas histórias com Deus. Pare de viver narrando a história dos outros e comece a viver narrando as suas. Livro de Juízes, capítulo de número 6. Verso 1, eu vou ler bastante com vocês ao longo da mensagem e vou falar um pouquinho só. Juízes, capítulo 6, nós vamos no verso 1, no verso 6 e depois nós vamos ao verso 10. Diz assim o verso 1: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Repita comigo: 7 anos. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Repita comigo: muito debilitado. Verso 10. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, em nome de Jesus, é o que eu te peço, amém, glória a Deus, amém. Bom, algumas coisas eu gostaria que você parasse para refletir aqui, e depois continuasse olhando de forma mais objetiva. Tem coisas que Deus vai te transmitir aqui, tem coisas que Ele vai transmitir a você no particular. Mais uma vez, o povo de Deus está enfrentando o domínio de um outro povo. Mais uma vez, Israel está sendo assolada, está sofrendo com a presença de alguém que vai dominá-lo, subjugá-lo. Isso deveria ser basicamente impossível, já que este povo tem Deus como seu companheiro de jornada. Aliás, a história de Israel sempre oscila entre liberdade e escravidão, vitória em momentos de glória e momentos de vergonha e de derrota. Você vai ver ao longo da caminhada do povo de Deus essa instabilidade do povo. Mas hoje eu quero te chamar a atenção para algumas coisas aqui. O inimigo agora são midianitas, amalequitas, alguns povos que estão descendo do Oriente para agir contra Israel. Uma coalizão de 3 nações que vai subjugar Israel. Na verdade, eles não querem muito roubá-los. Não. A intenção é só destruir tudo que eles produzem durante o ano. Todo o período de plantio e colheita, eles são atacados pelos seus inimigos. E é exatamente por isso que eles ficam debilitados, que eles enfraquecem, em algumas traduções, que eles empobrecem. Deus usando uma nação inimiga para atacar seu povo. Nós vimos nos 3 versículos, primeiro, que essa é uma crise que já dura 7 anos. Durante 7 anos, este povo vem trazendo seus rebanhos consigo para pisotear as plantações, para destruir as plantações. É só isso que eles querem. Eles querem humilhar
Eles não precisando dos recursos de Israel. Eles não estão entrando ali para saquear e pegar, porque estão passando fome, porque tem necessidade. Não é nada disso. Eles simplesmente são mais fortes. E para ser forte, eles precisam de exércitos. Eles precisam de material bélico. Eles precisam de homens grandes. É assim. Você nunca viu falar de valentes, a não ser com Davi. Porque o povo nunca precisou de valentia. O povo sempre precisou da presença de Deus. Porque quando Deus estava presente e o povo fazia a sua parte, não interessa o tamanho do inimigo, o povo ia vencer, porque a vitória era garantida por Deus. As outras nações não. Eles precisam de carro, cavalos, cavalheiros. É assim. Israel nunca necessitou de fato de tudo isso, porque ele era capaz de vencer com trabalho, com dedicação, mas principalmente o que fazia Israel vencer era algo chamado santidade. Quando Israel resolvia viver e trilhar um caminho correto, obedecendo às leis de Deus, já era. Inevitavelmente, eles venciam, mas todas as vezes que Israel se rebelava, Deus é pai. Então Deus utiliza de um sistema de correção, de disciplina. E o que ele fazia? Usava as nações poderosas para fazer isso. 7 anos é o que nós vimos. Durante 7 anos, obviamente, que o povo empobreceu e enfraqueceu em todas as áreas. Todas as áreas do povo de Deus foram afetadas com empobrecimento, com enfraquecimento, com perda de fé, com a autoestima lá embaixo, com a autoimagem lá embaixo. O povo está vivendo um momento muito difícil já durante 7 anos, como vimos. Mas o motivo está no verso 10. Esse povo resolveu adorar outro Deus. Este povo resolveu ter medo de Baal. Essa é a grande verdade. O povo já está em dúvida, porque este povo adora um Deus pagão, que durante 7 anos manda invadir a terra do povo de Deus, tendo êxito. O povo começa a achar se na verdade quem é Deus de fato não é Baal. Então eles começam a ter medo de Baal. Eles têm agora um altar para adorar Baal no meio do povo de Deus. É isso. Eu não sei se você parou para pensar ou notou, mas desde o começo deste culto, a palavra medo, ela permeou esse culto inteiro. Certo? Por que as pessoas não dizimam? Porque tem medo do dinheiro não sobrar. Certo? O medo é algo que está muito latente na nossa vida. Esse povo está com medo e ele tem razão. São 7 anos de fracasso, 7 anos de vergonha, 7 anos de humilhação. Então este povo tem todo o direito de estar amedrontado, de achar que aquele Deus lá é maior que o Deus que está aqui. Então está certo. Só que o povo, mesmo com medo, ele ainda tem uma coisa a seu favor: a oração. Então mesmo amedrontado, inseguro, esse povo vai falar com Deus, clamar ao Senhor, que eles não estão aguentando mais. Eles não estão aguentando mais. E aí então, o Senhor vai selecionar um camarada, um indivíduo dentre este povo, para fazer com que esse indivíduo lidere uma revolta. Vai ser difícil de achar o indivíduo, porque a turma está todo mundo para baixo. Mas é nesse momento que aparece um indivíduo. Seu nome? Como é que é o nome dele? Me ajude aí.
Gideão. Gideão é um indivíduo que vai ser selecionado para liderar uma revolta. E ele aparece aqui, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo repita comigo, malhando o trigo no lagar. De novo, malhando o trigo no lagar. Isso. Quando você tiver a oportunidade de ir a Israel, lá na Village, ou Nazaré Village, é uma vilazinha que ela remonta a estrutura da época de Jesus. Então você vai passar lá, você vai ver um indivíduo malhando o trigo, e você vai passar por um lagar durante o percurso, e você vai ver que o lagar é uma estrutura que foi criada para beneficiar a uva, certo? E o trigo foi estabelecido, para que comece a beneficiá-lo, era numa eira, num ambiente igual café, a turma do interior, aquele espaço grande, onde joga a palha para cima, joga tudo para cima, o vento leva a palha e fica o grão. Era mais ou menos assim, a grosso modo. Ou seja, se tem um lugar que não dava para malhar o trigo, era no lagar. O lagar não tinha tamanho apropriado, ele não era plano, ele precisava ser desnivelado, porque quando a uva fosse amassada, o que acontecia? O sumo precisava correr para o ambiente. Então ele ia para um lado, mais baixo, para ali ser captado por um dreno. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus está escolhendo um camarada que aprende a trabalhar com o que tem. Entendeu? O lagar não é o adequado, mas é o que ele tem. Gideão vai ser escolhido por Deus, primeiro por sua resistência. Depois de 7 anos, o cara ainda está lá. Pode notar. Sua adaptabilidade, porque ainda tem isso. Tem gente que é resistente, mas não se adapta. O mundo está mudando, as coisas estão acontecendo. Então, inevitavelmente, nós falamos: pastor, então eu tenho que me adaptar ao pecado. Por que todas as vezes que a gente precisa falar de ajuste, o miserável do pecado está no meio? Não, ele está lá. Tem a eira, não tem. O que tem é um lagar. Ele é pequeno, escondido, feito numa rocha. É verdade, inadequado, mas está bom. Deus ainda consegue encontrar no meio do seu povo resistência, adaptabilidade e fé. Isso vai ser o suficiente para fazer com que ele inicie uma revolta. É verdade. Tome uma decisão para tornar o retorno de Deus possível e viável. Você acha que você está em crise só porque o país está em crise? Não. Não é só isso, não. Você acha que o seu casamento tem dificuldade só porque é difícil viver casado? Não. Não é só isso, não. Aprenda uma coisa: quando nós criamos um ambiente para Deus estar presente, Ele nos socorre, Ele abre os nossos olhos, Ele nos protege, Ele nos avisa. Você vê que o texto que nós lemos lá, Deus está falando com o povo: eu avisei a vocês para não ficar adorando Baal. Eu avisei a vocês para que vocês não tivessem medo de deuses pagãos. Eu avisei. Como vocês não me ouviram, está aí 7 anos de dificuldade. Então é esse o ambiente que o povo está. Está por quê? Porque está adorando o Deus errado. Porque está com medo de alguém ou de algo que não tem o poder que tem, ou pelo menos que parece ter. Mas olha o que diz o verso 13 do mesmo texto. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Ele está em dúvida. Normal ou não? Sim ou não? 7 anos que o cara está perdendo, ele já está perguntando: onde está o Senhor?
Ele está dizendo: se Deus está conosco, por que nos aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais na vida dos pais? As maravilhas que eles contavam estavam onde? Na vida dos pais. Sabe o que está acontecendo aqui, que Deus está falando comigo e com você? É que nós temos que parar de viver de história dos outros. Foi seu pai, foi seu avô, foi o Noé, foi o Abraão, foi o Davi, foi o Paulo, foi o fulano, foi ciclano. Quando é que vai parar de ser a história dos outros e vai começar a ser a nossa? Quando é que nós vamos parar de ser meros narradores de histórias alheias e vamos começar a narrar nossas histórias? Porque ele está dizendo: Senhor, o que aconteceu? Olha só, se o Senhor está conosco, olha lá, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Está na vida deles. Talvez a sua vida seja ver maravilhas acontecendo na vida dos outros. As coisas acontecem tão pertinho de você, mas nunca com você. Nunca na sua vida. Gideão está narrando isso. Eu ouvi muitas histórias do que Deus fez. Ele só não está fazendo. Eu sei que ele pode fazer, porque ele já, mas ele não faz. O passado é muito bonito, a história é muito romântica, mas não está acontecendo as coisas que eu ouvi na minha vida, na minha família, nos meus negócios. Não está acontecendo. Ele está dizendo: eu estou resistindo isso, eu me adaptei para malhar o trigo no lagar, eu ainda tenho um pouco de fé, mas posso falar francamente, Senhor, onde o Senhor está? Aqui o Senhor não está, porque se o Senhor estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Cadê o Senhor? Às vezes você procura Deus na sua vida, às vezes você procura Deus no seu casamento, às vezes você procura Deus nas suas finanças, e muitas vezes ao procurá-lo você não o encontra. É isso que ele está dizendo. Cadê, Senhor? Cadê? Cadê os Deus que abrem mar? Cadê o Deus, né, de Josué? Cadê? Isso só virou histórias do nosso passado. Mas nós não vivemos de passado, nós vivemos do agora. E é isso que ele está narrando. Ele vai ter que aprender que a história dos outros é bonitinha, mas não sustenta a nossa caminhada. O que sustenta a nossa caminhada são as nossas histórias com Deus. Pare de viver narrando a história dos outros e comece a viver narrando as suas. É possível acontecer isso. Mas o anjo está chamando ele. Chama Gideão. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Homem valente. Ele está desanimado. Ele falou: estou malhando o trigo no lagar aqui, a chapa está quente, o negócio está difícil, certo? Mas o anjo, é engraçado porque olha só o que o anjo falou com ele no verso 14. Então o Senhor, né, o anjo virou para Gideão e disse o quê? Vai nessa que você e livre Israel das mãos. Não é verdade que estou enviando você? Deixa eu falar uma coisa para você, eu não sei o que te sobrou, mas Deus está dizendo para Gideão: Gideão, meu filho, fala o seguinte, vai com o que tu tem. Sobrou foi esse fosquinha? Começa com ele. Sobrou foi o quê? Foi só esse dinheirinho? Sobrou foi só isso. Pega o que você tem e vai embora. Bora, Gideão, vai nessa tua força, só o que sobrou. Pega o restante que sobrou. Você ainda está na igreja, você ainda tem força para vir aqui, você ainda tem força para dar um gloriazinho, para cantar, você ainda tem força para dar uma oferta, você ainda está vivo, você ainda tem força. Então pega o que você tem e crie uma revolta a partir disso. É isso que o anjo está conversando com ele. E olha que o anjo tem hora que fala até que é o Senhor. E o Gideão está discutindo
com o anjo, explicando o anjo: anjo, deixa eu falar com o senhor, a chapa está quente aqui, o senhor está lá, mas eu é que estou aqui. E o anjo estava falando com ele. Mas olha o verso 15. Gideão respondeu para quem? Que está falando com ele. Meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, hein? E eu sou o... A primeira coisa que ele diz: deixa eu falar uma coisa para o senhor. Para liderar uma revolta, alguém tem que ter nome, tem que ser famoso, que precisa dos outros acreditar nele. Então deixa eu falar uma coisa para o senhor: a minha família é a mais lascada. A situação está feia aqui, mas lá em casa está pior. A minha família é a mais pobre. Ele está dizendo: eu não tenho um nome. Eu não tenho nome. Você está entendendo? As pessoas não vão acreditar em mim. A minha família não tem um pedigree. Sabe? Não tem. É isso que ele está conversando. E ele está tentando explicar tudo isso para quem? Para o anjo. Olha só, o anjo vem trazendo dos céus recursos de Deus. E o Gideão está falando: anjo, eu vou falar com você, não vai rolar. Você está entendendo? O negócio está feio, aconteceu no passado. O anjo falou: pega a sua força e vai. Ele falou: que força? O negócio está difícil. E ele ainda, olha o que ele termina a falar: se não bastasse, ele ainda diz: além da minha família não ter nome, eu ainda sou o menor. Ele está apresentando para o anjo o seguinte: olha, Deus foi embora, minha família é a mais pobre, e lá de casa eu sou o menor. O que ele está dizendo? Que ele não tem recursos. Ele está tentando apresentar uma justificativa, certo? De que não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas o anjo está falando com ele, e ele tem uma experiência. Depois você lê, que eu não quis pegar o restante do contexto. Mas ele está conversando, o anjo tentando explicar. Ele vai na tua força, ele diz: mas ela é pouco, mas a minha casa é a pequena, é a menor, eu sou o menor na minha casa. E o anjo, você sabe que ele ficou meio animadinho? O anjo falou: rapaz, vai embora, vai começar por você. Você acredita que Deus pode fazer alguma coisa através de você? Pelo número de pessoas. Porque tem hora que você olha e diz: pastor, não vai fazer nada, pastor. Aliás, eu não estou nem afim que faça mais, já demorou tanto. De vez em quando você está assim. Eu vou te mostrar agora o que vai começar a acontecer na vida desse cara. Quando ele tem essa experiência com Deus, ele tem uma experiência com Deus. Sim ou não? Ó, deixa eu pegar aqui para você entender. Vamos lá. 6:24. Dá uma olhada nesse texto. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é até o dia de hoje, está lá, certo? Está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Bom, versículo 26. Isso. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor. É isso que o Senhor está mandando, ou o anjo, como queiram. Faça, certo? Um local fortificado para o seu, um altar em camada de, depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto, e com a lenha do poste da deusa Aserá, certo? Que você irá, escute aqui. Olha o que Deus falou para o Gideão: Gideão, olha só, você vai fazer o seguinte. Primeiro você vai fazer um altar para mim. Isso já ia dar um BO danado, porque a turma toda está adorando o Baal e a Zera, as duas entidades, certo? E pior, além de fazer um altar para mim, você vai quebrar o do Baal e da Zera e pegar a lenha do altar e vai queimar no meu, porque eu sou seu Deus. O que Deus está falando para Gideão? Gideão, está na hora de você ter uma experiência comigo.
Está na hora de nós vivermos a nossa história. Esquece o Abraão, esquece o Moisés, esquece o Isaac. Eles já passaram, esquece. A história do Josué é legal, mas ela já passou. Agora chegou a sua vez, é a sua vez de viver a sua história. E vou falar para você, a experiência dos outros vale muito pouco para você. Você tem que ter as suas. E é isso que Deus está dando a oportunidade. Aí esse cara falou, você vai lá, arrebenta o altar do Baal, arrebenta de Azera, constrói um para mim. E tudo isso de noite. Deus não falou de noite, foi o Gideão que ele estava com medo. Depois você lê. Ele chamou uma patotinha que ele tinha e falou, galera, Deus falou comigo ir lá, que é para quebrar o... Ih, rapaz, isso vai dar um... Mas nós vamos fazer de novo. Eu gosto disso, gente. Ele estava com medo de quebrar, sim ou não? Deus mandou. Tem umas pessoas que eu conheço que se Deus mandasse isso, ele falou, eu vou fazer de dia, para que todo mundo vê. Porque fazer de noite é para gente que não tem coragem. Uma vez Tomé falou para Jesus, o senhor está querendo ir em Betânia, o senhor sabia que estão querendo matar o senhor aí? Ele falou, mas eu vou de noite. Se Jesus falou que ia de noite, o que é que tem o Gideão falar? Por que você quer tomar a decisão, enfrentar todo mundo no peito? Daniel era um homem de Deus, sim ou não? Quando chegou que ele não queria comer a comida lá do rei, o que é que ele fez? Ele enfrentou as penais? Não, ele falou, as penais, chega aí, maluco. Pô, dá uma oportunidade aí, a gente não comer essa comidinha não. Beleza? As penais falaram, mas vocês vão ficar magrinhos, vai dar um problema danado aí, pô, na hora do exame de sangue. Poxa. Aí ele falou assim, não, faz o seguinte, faz um período aí de experiência. E aí os meninos estavam fortes. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus mandou você fazer, mas é responsabilidade sua. Decidir de como vai fazer. Para que esse negócio de você tem fé, talvez você está se lascando por causa disso. Tem uns troços que você tem que fazer com estratégia. Ele chamou a turma e falou, ó, o Deus falou para me arrebentar o altar lá do Baal e de Azera, e fazer um para ele. E amanhã de manhã, quando o pessoal acordar, cadê o altar dos deuses? Sumiu tudo, só ficou o de Deus. De quem? Deus ainda falou, porque eu sou o seu. Ele não está falando sou de todo mundo, ele falou sou só o seu. Então por enquanto só eu e você e essa turma. Por de noite, depois você vai ler que a fofoca é maneira. Eu estou só botando você assim, aguçando. Ele vai lá, olha, verso 27, já lemos? Vamos lá. Então Gideão levou os 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia, mas porque teve da casa do seu e dos homens daquela cidade, não fez, mas ele estava andando com Deus. Deus era o Deus dele, mas ele tinha o medo que o paralisava ou que ele conseguia controlar? Que ele conseguia? Então, por favor, seja gente. Tem hora que vai dar medo. Tem medo de casar? Tenha medo de casar. É normal. Entendeu? Tem medo, tem medo. Medo é um negócio saudável. Certo? Ele estava com medo, chamou a turma dele lá e foi de noite. Sim ou não? Sim ou não? Pois é, quebrou tudo, fez tudo. E aí amanheceu. Quantos homens ele tem andando com ele? Isso. Dá para vencer Midianita? Não, mas pelo menos ele já tem uns 10 caras. Tem gente que não tem ninguém. Lá na rede social você tem 10 seguidores, você já está maneiro. Se tem mais, já está no lucro. Está com mais do que Gideão. Você consegue entender? Está lá. Agora ele quebra. Mas quando ele quebrou, que amanheceu, aí, olha o que aconteceu. Verso de número, eu vou ler a partir do 28. Isso, dá para. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava, e o poste da deusa Azera que estava junto dele, cortado, certo? E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar, que tinha sido, mas até o momento ninguém sabe quem fez.
O pessoal só está escandalizado. Cadê o altar de Baal? Cadê o poste de Azera? Cadê o touro? Lascou-se tudo. Vamos lá, olha. Pão 29, santo varão. E diziam uns aos outros, ó a fofoca, quem fez isso, gente? Certo? E aí, o chefe dos fofoqueiros diz o quê? Quem fez isso foi filho de... Aí pronto. Agora o bicho pegou. Já estão sabendo que o tal do Gideão resolveu quebrar as paradas tudo. E servir a um só, romper com os vínculos, viver uma vida diferente. Você está entendendo? E ele resolveu isso e não falou com... Porque quem mandou ele fazer foi... Então quando Deus mandar você fazer algo, não espere ser ovacionado pelos outros. Às vezes você começa a fazer e ninguém vai entender. Pare de achar que quando você começa a fazer, todo mundo tem que dizer glória a Deus. Verso 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga o seu filho para fora, para que seja, pois derrubou o altar de, cortou o poste da deusa que estava junto. Agora o pai desse cara vai mostrar o que é pai. Macho. Foram na casa dele, pensa, lá na comunidade. O menino dele foi enquadrado. Vamos lá. Bateram na porta do pai do garoto. Falaram: traz esse humilhante para fora, que hoje vai pro saco. Vai morrer. Só estou atualizando uma linguagem carioca. Certo? Sim ou não? Olha o pai dele, olha o pai dele, olha o pai dele, olha o pai dele. Verso 31. Porém Joás, o pai dele, disse o quê? Disse a todos que se puseram contra ele: vocês querem defender a causa do Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda essa manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Ele nem falou que foi o filho dele, ele falou que ele derrubou. Não falou que foi o menino dele. Olha o que ele falou. Ele falou: cara, presta atenção, o altar é de quem? É de... Não, é de Deus, sim ou não? Se alguém foi lá e derrubou o altar de Deus, Deus é que se defenda. Porque se eu estou aqui para defender Deus, ele não é Deus, quem é Deus sou eu. Um Deus que precisa da minha defesa. E ele já falou logo: se alguém se meter com o meu menino, certo? Só porque alguém derrubou o altar, vai se ver. Eu gosto desse pai que sai na defesa do seu filho, colocando agora Baal no seu devido. Isso, é só isso que está acontecendo. Por quê? Porque se eu voltar lá atrás para você, o motivo pelo qual Israel está enfrentando tudo isso é porque está adorando e temendo outro Deus, sim ou não? Então Deus vai fazer tudo o que vai fazer aqui só para uma coisa: para esse povo parar de ter medo de outro Deus, parar de servir a outro Deus e se prostrar e adorar somente a Ele, certo? E a lei do Moisés, o decálogo lá, somente um Deus. E é isso que ele está fazendo. Então ele agora, olha como é que as coisas acontecem. Agora ele derrubou o poste, sim ou não? Ele derrubou o altar de Baal, sim ou não? Ele queimou o touro lá que se lascou, sim ou não? E agora, que beleza, quantos homens ele tem para segui-lo? Ele agora faz uma convocação. Capítulo 7, verso 3. Olha quantas pessoas aparecem. Vamos lá, irmão. Isso. Só lê a partir de baixo ali, ó. Então, 22 mil homens e 10 mil. Então, quantos homens estavam com ele? Quantos homens estavam com ele? Faz a multiplicação da ciência exata. Quantos? Até Pedro já respondeu. 32? Sim ou não? O cara agora tá pop. Parece até Bolsonaro nessas caminhadas dele. Pop. Gideão,
Gideão. Agora não é mais Gideão, é Jerubaal. Botaram um apelido nele. É? A filha falava de apelido, gente, perdoa. Eu mexi no culto agora. Eu lembrei de um negócio que eu ri demais da conta. Deixa quieto. Deixa quieto. Deixa o culto acabar, depois que acabar eu conto. Mas escute só, estou brincando. 32 mil homens, sim ou não? 32 mil, maluco. Pensa. Gideão está falando 32 mil, isso aí, 32 mil. Aí Deus falou assim, ó. Ô Gideão, tem muita gente aí. Como tem, mas o inimigo também é grande. Eu não, mas vamos fazer o seguinte. Pergunta aí quem está com medo e é tímido. E pede para ir para casa. Tímido e com medo? Gideão falou, não deve ter ninguém. Ô gente, quem está com medo aí e é tímido, pode ir embora. 22 mil. 22 mil homens indo para casa. O Gideão olhando. Desespero isso aí, mano. 22 mil indo. Ele também devia estar com medo. Falei, será que eu posso ir? Não, porque é a verdade, eu falo isso. Porque nós não podemos nos dar o luxo de ter medo. Nós não podemos dar o luxo de desistir. É ou não é? Nós temos que continuar aqui cantando, pregando, servindo. Tem uma turma aí que vai lá, dá um rolê no mundo, pega umas piriguetes, toma umas cachaças, fuma um bagulho. E nós está aqui, poderoso Deus, poderoso Deus. Aí eles vêm de novo. Aí nós. Será que Deus vai aceitar? Porque eu não fui. Eu estava até a fim de ir, mas não fui. Porque alguém tem que ficar, meu irmão, e esse alguém somos nós. Nós vamos ficar adorando, nós vamos ficar clamando, nós vamos ficar servindo, vamos ficar trabalhando. Alguém tem que ficar nesse negócio. Não é? Então, 22 mil indo embora. Ele tem quantos ainda? Ele tem quantos? 10 mil. 10 mil dá, né? O bom era 32, mas dá para ir, né? Deus falou, Gideão, tem muita gente aí, irmão. Tem muita gente aí. Sabe o que vai acontecer, Gideão? Esse povo, quando ganhar, porque eu já disse que vocês vão vencer. Se eu disse que vocês vão vencer, vocês vão vencer. Agora, a importância, quem é que vai ganhar o crédito dessa? O que eu estou querendo mostrar para todo mundo é que eu sou o Deus de vocês. Então não vai muita gente, não. Vai lá, leva a turma para beber água. Quem conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, beber água e ser vigilante, você separa. Quem baixar assim para beber água sem olhar sabe, não vigiar, você separa. Aí ele falou, vamos beber água, gente. Aí 300 indivíduos pegou a mão assim, ó, e trouxe na boca. E os outros 9.700 baixou. Gideão falou, só 300 que pegou. Agora eu me dei bem, pelo menos eu vou só. Da outra vez foi 22 mil, agora só 300. Deus falou, ô Gideão, manda os 9.700 embora. Gideão deve ter falado, aí é suicídio. O que esses homens estão passando por Gideão? Todos viram Gideão derrubar o poste, construir o altar. Todo mundo sabe que é ele agora, sim ou não? Sim ou não? Estiveram com ele, sim ou não? Sabe que ele vai enfrentar os midianitas, sim ou não? Mas para onde eles foram? Os 22 mil? Para a sua casa. O que vocês estão fazendo em casa? A mulher, os filhos, os idosos? Não. Deus falou lá com o Gideão para mandar quem estava com medo. Eu estava. E eu vim. Tá bom? Agora, ainda faltavam mais alguns lares. 9.700 homens voltam. Sobra 300 homens para Gideão. E Deus disse, é com esses 300 homens que eu vou trazer de volta o meu nome para esse povo.
todo mundo vai saber que eu sou Deus. E que eu não preciso, porque preste atenção, eles não têm armas. Certo? Eles vão pelejar, mas eles não têm armas. Gideão dá uma instrução para eles: vocês levem uma tocha, uma trombeta e um vaso vazio. É só isso. O texto faz referência que a batalha ia ser no vale, como na maioria das vezes costumava ser. Eu não sei se eles estão descendo, eu já falei isso aqui, nós fizemos uma experiência em Massada, que eu achei fantástico. Nós estávamos 70 pessoas, Eliezer. Um dia eu ainda vou ter a oportunidade de levar vocês lá. 70 pessoas em Massada, a fortaleza construída por Herodes, né? Para se proteger de uma revolta. E aí, Damião, que era o guia, ele já tinha feito comigo isso outras vezes. E eu pedi que os 70 gritassem de cima para baixo, ali, em cima da fortaleza. E nós, no 3, todos nós gritamos. Eu vou falar para vocês, 70 pessoas gritaram. Aparentemente, umas 500, 700 ou até 1000 pessoas estavam gritando. Nós gritamos por alguns instantes e paramos. Então o eco foi sendo distribuído por aquela planície. É impressionante. Talvez isso explique por que eles achavam que tinham tanta gente por causa desse efeito. Mas são apenas 300 homens que sobraram para Gideão. Gideão divide esses homens: trombeta, tocha e um vaso vazio. E assim que eles vão à guerra. Cercam esses homens, esses povos, por 3 direções. Gideão disse: assim que a trombeta tocar, todos toquem a trombeta, todos quebrem os vasos e segurem suas tochas. E assim foi feito. Quando aquilo aconteceu, eu não sei que tipo de efeito causou. Eu sei que os homens começaram de noite, era meia-noite aproximadamente, início da terceira vigília, meia-noite, certo? Início da terceira vigília, aquela escuridão, os homens gritando e aquele barulho vindo de diversos lados. Eles entram em desespero. Alguns guerreiam contra si, ali mesmo. Eram povos diferentes, não eram amigos, na verdade. Fizeram uma coalizão apenas para invadir Israel. Não tinha amizade, não existe amizade entre os maus. Os maus não têm aliados. Assim que eles vencem os bons, eles lutam entre si. É assim que funciona. Então cada um estava de olho, era na partilha dos despojos. Mas nesse momento, o que acontece? Eles começam a guerrear. Começam a fugir dos 300. Agora sim. Agora, Gideão manda chamar todos. Os homens agora estão em fuga. A tribo de Efraim chega a reclamar, dizer: poxa, você vai numa batalha dessa e não nos chama para fazermos parte de tudo isso? O que indica que eles queriam a glória da vitória. E Deus está dizendo para eles, para mim e para você: você quer vencer? Não coloque ninguém no lugar que só cabe Ele. Ele é o todo-poderoso da sua vida. Não sei o que você está enfrentando ou o que você vai enfrentar. Quando acontece isso, o que nós vemos é aquele pequeno grupo, é verdade, vencendo ou liderando uma vitória. Eles perseguem, peguem 2 dos reis, Oreb e Zebe, os 2 príncipes daquelas nações. Eles são mortos. E boa parte daquele povo que fugiu para levar uma mensagem a todos os vizinhos de Israel: Deus está de volta no meio do seu povo.
O Deus que abriu o mar está de volta, o Deus que abriu o Jordão está de volta, o Deus que deu vitória a Jericó está de volta. É importante nós entendermos isso. A glória que Deus quer derramar na nossa vida é para que o nome dele seja glorificado através da nossa igreja, da nossa empresa, certo? Do nosso ministério. É isso. Aqui nitidamente, tudo que Deus vai fazer é só para um motivo: para remover Baal e Azera e voltar para o seu devido lugar. É só isso. Tudo que ele faz, em cada passo que ele faz, usando Gideão, é verdade. Sabe o que eles pedem no final, Eliezer? Para que Gideão lhe seja rei. Ele aceitou? Não. Ele disse: vocês não estão entendendo o que Deus tentou explicar a vocês durante todo esse processo. Vocês não conseguem entender. Não fui eu que fiz tudo isso, foi Deus. Nós estamos nos Juízes. Você acha que o povo aprendeu? Não. Foi só chegar Samuel e o povo pediu o quê? Um rei. Se não tivermos cuidado, sabe o que você vai fazer? Vai botar o pastor no lugar de Deus. E pior, tem uns que gostam, que se sentem. Certo? Se você não abrir o olho, você coloca o dinheiro no lugar de Deus. Você coloca o emprego no lugar de Deus. Você coloca seus filhos no lugar de Deus. Essa é a grande verdade, com a sutileza que só Satanás sabe fazer, sem que nós sejamos capazes. Então Deus deixa bem claro, Davi quebrou a cara por causa disso. Todas as nações vizinhas, todas basicamente, todas as vezes que um homem ocupava um cargo muito alto, por que você acha que Faraó fez aquelas pirâmides? Por que você acha que Nabucodonosor fez os jardins suspensos? Por que você acha que Alexandre, com o farol de Alexandria? Porque todos os homens, quando cresciam demais, sabe o que eles se achavam? Deuses. E quando alguém é Deus, tem que fazer algo do tamanho de Deus. É assim, isso é até hoje. Essa doença continua até hoje. Então vou falar uma coisa para você: gosto de ser seu pastor, agora estou muito longe de ser seu Deus. Gosto de te influenciar, mas não tenho nenhum desejo de manipular você. É criar em você a capacidade de viver ao lado do Deus Todo-Poderoso, que pode dar a você o que ninguém pode dar, mas com um propósito único: que todos, quando olhem para você, descubram que não tem a ver simplesmente com você. Tudo é dele, por ele, para ele. São todas as... Eu não sei o que você está enfrentando hoje, só sei que talvez hoje você pode estar como Gideão. Mas as histórias bíblicas contam que é um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que faz. A igreja de antigamente, perto da minha casa, era muito mais igreja do que a de hoje. Sério? Porque os crentes daquela época eram muito mais crentes do que hoje. Fale isso por você, por mim não. Não tem essa história não. Nós não estamos aqui para contar história do passado e de outras pessoas. Nós estamos aqui para nos inspirar no que aconteceu, mas para viver hoje a nossa história.